Olá, meu nome é Lívia Coelho e sou aluna da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Araguaia, e bolsista do projeto Técnicas e Arte da Produção de Réplicas de Fósseis, Produção de Material Didático para o Ensino de Educação Básica, sob a orientação do professor Dr. Silvio Couturato. Este vídeo é uma realização do projeto, onde ensino a vocês todo o processo de replicagem de fósseis. Este projeto é financiado pelas entidades CNPq e FAPEMAT. Passo a passo, veremos as seguintes etapas: escolha do fóssil a ser replicado, moldagem, replicagem, acabamento e pintura. A etapa da escolha do fóssil consiste no processo de seleção, que se baseia na garantia de manutenção da integridade do fóssil original. Para isso, faz-se necessário verificar se o fóssil está apto à moldagem e replicagem. Este processo inclui avaliação da natureza da rocha e do fóssil, como resistência física, porosidade e morfologia, entre outros, e a preparação do fóssil para a moldagem, como reparos e aplicação de resina em sua superfície. A etapa de moldagem consiste no processo de criação de estrutura tridimensional com a morfologia do fóssil, que pode ser reproduzida a partir de uma substância maleável, como a borracha de silicone. Este processo inclui a preparação de uma base para a confecção do molde com o uso de papelão, revestimento interno da área do molde com massa de modelar, assentamento do molde sobre a massa de modelar no interior da base, aplicação de desmoldante, no caso a vaselina, sobre a superfície do fóssil que terá contato com a borracha de silicone, preparação da borracha de silicone, aplicação da borracha de silicone, cura do silicone e a desmoldagem, com a retirada do molde e separação do fóssil. Os materiais utilizados no processo de moldagem são o fóssil escolhido, papelão, cola quente, fita adesiva, massa de modelar, tesoura, estilete e vaselina. Borracha de silicone líquida mais catalisador, bastão de vidro ou semelhante para mistura da borracha, recipiente para mistura da borracha e balança. Já a etapa de replicagem consiste no processo de criação da réplica a partir da utilização da estrutura tridimensional, molde produzido anteriormente e resina líquida. Este processo inclui a aplicação de desmoldante, no nosso caso vaselina, no interior do molde de silicone, pesagem da resina e do catalisador, preparação da resina líquida, aplicação da resina líquida mais o catalisador, cura da resina, desmoldagem, retirada da réplica e separação do molde de silicone. Os materiais usados nesta etapa são resina líquida mais catalisador, bastão de vidro ou semelhante para mistura da resina, balança e recipiente para a mistura da resina. A etapa de acabamento e pintura consiste no processo de acabamento da réplica, com a retirada de rebarbas sobressalentes, seguido pelo processo de pintura, com a utilização de tinta acrílica, e a finalização realizada com verniz. Inclui processo de lixa da réplica a partir da utilização de micro-retífica para a retirada de rebarbas, lavagem da réplica para a retirada do pó originado da lixa, secagem da peça, pintura da réplica utilizando tinta acrílica tendo como base o fóssil original, buscando manter o máximo de semelhança entre as peças, réplica e original, secagem total da pintura, acabamento realizado com a aplicação de verniz fosco na peça. Os utilizados nestes processos são, no processo de acabamento, micro-retífica e no processo de pintura, tinta acrílica ou PVA, pincéis, esponja, verniz fosco para o acabamento final e proteção da pintura. Outros materiais que são de extrema importância são os EPIs, equipamentos de proteção individual. Consistem em máscara, óculos de proteção, luvas, jaleco de algodão ou roupa de proteção. Eles devem ser utilizados obrigatoriamente durante os processos de moldagem, replicagem e acabamento.
A utilização dos EPIs é de extrema importância e indispensável em todo o processo de produção da réplica. Em contato com a pele, a resina pode causar alergia ou até mesmo queimaduras, principalmente após ter sido misturada ao catalisador. O pó da resina liberado durante a lixa da peça pode provocar irritação e inflamação nos olhos, assim como a sua inalação em grandes quantidades pode ocasionar problemas respiratórios. Durante o processo de envernizar a réplica, após a pintura, o uso de máscara e óculos de proteção também é indispensável. O único momento em que os EPIs são opcionais é durante o processo de pintura, visto que a tinta e demais materiais envolvidos nesta etapa não são tóxicos. É de extrema importância e aconselhável realizar os processos em local aberto, visto que o odor dos produtos, da resina e do verniz são fortes e podem ocasionar náuseas e até mesmo desmaios se inalados por muito tempo. O fóssil escolhido para a realização deste passo a passo foi um fóssil original de um peixe da espécie Vinctifer coptoni. Ele é um fóssil do período Cretáceo de cerca de 121 a 113 milhões de anos de idade. Iniciamos o processo de moldagem com a preparação de uma base para colocada da borracha de silicone, cortando uma base com papelão do formato do fóssil, maior do que o fóssil, para que a borracha de silicone seja preenchida nesses espaços. Também fazemos uma delimitação ao redor do fóssil por conta da borracha, para ela não escorrer. É feita a colagem desse papelão com cola quente, mas também pode ser utilizado fita adesiva, caso prefira e ache melhor. Neste ponto, a caixa que vai comportar o fóssil e a borracha de silicone por cima dele está pronta. Então, iniciamos o processo de sova da massa de modelar para deixar ela bem homogênea e fazer o revestimento da área interna. Em alguns pontos dessa caixa, às vezes a cola ela pode não isolar totalmente, então pode ocorrer vazamento da borracha de silicone. Ela é uma borracha líquida antes de você homogeneizar ela com o catalisador. Então pode ocorrer de ela escorrer por essas frestas. Além de que a massa de modelar ela vai servir também como uma forma de delimitar e às vezes diminuir espaços que ficaram muito grandes dentro dessa caixa. Assim você pode evitar desperdício da borracha de silicone. Isso vai ser melhor visualizado mais um pouquinho para frente nesse vídeo, que a borracha de silicone ela pode ajudar nesse aspecto. Então, nesse ponto, a massa de modelar é colocada no fundo de toda a caixa, também para a deposição do fóssil em cima. É feito todo o isolamento com massa de modelar. Nesse caso, desse peixe, ele tinha uma ponta ali, a ponta da cauda dele um pouquinho mais desnivelada, então eu nivelei com massinha. Agora que nós fazemos a aplicação da vaselina sobre o fóssil. É muito importante a aplicação da vaselina sobre o fóssil. Aí a gente tem a vaselina sólida e a vaselina líquida. A vaselina sólida, ela tende a deixar mais marcas no fóssil e ela pode alterar um pouquinho a morfologia. Como o objetivo é ser uma réplica, tentamos ao máximo não alterar a morfologia desse fóssil. Por isso eu utilizei a vaselina líquida, que ela homogeneiza muito mais facilmente. É importante também a utilização de luva para não ficar digital sobre o fóssil. Isso também pode atrapalhar na moldagem, ficar digitais no molde. Então, quando você for fazer a replicagem com a resina, vai ficar digital ali. Então, foi feita toda a aplicação de vaselina para não grudar borracha de silicone nesse fóssil. Então, vamos preparar a borracha de silicone utilizando balança. Essa borracha de silicone foi adquirida pelo Mercado Livre. A gente tem a borracha de silicone e ali no canto tem o catalisador dela.
Quando você abre o pote, deve-se homogeneizar ele. Ele tem, como vocês podem ver, tem uma camada muito espessa embaixo e uma camadinha meio oleosa por cima, então deve ser feita a homogeneização, deixar tudo muito bem misturado. Nesse ponto, vamos fazer a pesagem da borracha de silicone. Recomendo fortemente que seja feita aos poucos, certo? Você pesa ali uma certa quantidade, joga por cima do fóssil. Se não foi suficiente, prepara uma nova quantidade dessa borracha e joga novamente, para não acontecer desperdício dessa borracha de silicone. Ela adere muito bem, se você preparar ela mais de uma vez, mesmo ela estando secando, ela adere à nova borracha que você jogar por cima, então não tem problema. A quantidade de catalisador para a borracha, para o peso de borracha que você escolhe, isso é determinado pelo fabricante, então vai ter que ler as instruções da borracha de silicone. No caso dessa borracha de silicone, a cada 100 gramas, 3 gramas de catalisador. Colocamos a borracha de silicone, o catalisador, tudo pesado na balança, certo? E homogeneiza essa borracha de silicone muito bem com o catalisador. Após a homogeneização desta borracha, vamos fazer o despejo dessa borracha em cima do fóssil. Esse fóssil já foi devidamente preparado, com a vaselina, já está ali bem depositado no fundo da caixa e jogamos em cima do fóssil. Devagar, para evitar criar bolhas que podem, inclusive, alterar a morfologia depois no molde. Deve ser feita a deposição lentamente em cima desse fóssil. Como vocês estão vendo, a borracha ela não foi suficiente preparada. Eu sabia que não seria suficiente. Fiz um pouco para mostrar para vocês que terá que ser feita uma nova pesagem da borracha para ser colocada em cima do fóssil. É importante a utilização de luva em todo o processo. Essa borracha ela é muito difícil de sair da mão. Só sai com thinner e o thinner ele pode machucar a mão, queimar a mão de vocês. Feita outra pesagem da borracha de silicone. Ao todo, eu realizei umas 4 pesagens dessa borracha para poder completar o volume necessário para formar o molde. A quantidade indicada de borracha seria até completar ali mais ou menos meio centímetro entre o fóssil e a superfície da borracha, para não ficar com o fundo desse molde muito fino, para evitar ele rasgar ou danificar mais facilmente. Se vocês repararem, essa parte superior aí que tá aí, vai ser o fundo do molde, parte que vai ficar para baixo. Dentro do possível, deve-se dar leves batidas ao redor para que as bolhas subam e estourem. Sempre vai ficar bolinha ali no final, então é indicado bater. Depois de no mínimo 24 horas, no mínimo, pode-se desenformar o molde, sempre tomando muito cuidado para não danificar o fóssil. Nessa etapa, fui desmontando essa caixa ao redor, devagar, com cuidado, feita a retirada dessa barreira de papelão. Depois, a retirada da massa de modelar ao redor. Essa massa de modelar, ela pode ser reutilizada? Pode. É só guardar em uma sacola para poder guardar.
para não endurecer. Nesse ponto, como vocês podem ver, escorreu borracha por baixo do fóssil. Essa é a parte superior do molde. Mas isso pode ser resolvido com um estilete, tomando cuidado com o fóssil. E muito cuidado com o fóssil, utilizando o estilete para não arranhar e danificar esse fóssil. Então, fiz a retirada dessas rebarbas de borracha de silicone, que ficou ali sobressaindo e que vão atrapalhar, inclusive, na moldagem e vão atrapalhar na replicagem. Foi feita toda a retirada dessas rebarbas. Após a retirada das rebarbas, nós vamos retirar o fóssil do molde. Esse é um processo bem delicado, porque se for puxado de qualquer jeito, pode danificar tanto o molde quanto o fóssil. Principalmente, a preocupação maior é o fóssil. Então, puxando devagar, sempre de uma extremidade à outra, devagar para a retirada do fóssil. Por isso é importante a aplicação da vaselina. A vaselina vai impedir que esse fóssil grude nessa borracha de silicone e danifique o fóssil. É feita toda a retirada do fóssil dentro desse molde, com cuidado. Pode fazer uma limpeza nesse fóssil com muito cuidado. Esse fóssil ele é um fóssil com a superfície ali mais resistente, mas não indicamos passar a mão sobre o fóssil, que nem eu estava fazendo no vídeo. Então, fazer uma limpeza desse molde. Esse é o molde pronto, finalizado. Fazer uma limpeza para retirar esse resto de massinha. Agora vamos para o processo de replicagem em si. Iniciando o processo de replicagem em si, deve-se utilizar novamente os EPIs, muito importante. O contato com a resina ele pode queimar a pele, principalmente quando ela está com o catalisador. Nesse momento nós vamos pesar a resina. Antes disso deve ser feita novamente a homogeneização, devido a formar películas que não estão homogeneizadas corretamente. É feita a pesagem dessa resina na balança. Novamente, a proporção de catalisador para a quantidade de resina colocada depende das instruções do fabricante. As instruções devem ser respeitadas e seguidas à risca. Neste caso aqui, o fabricante indica 20 gotas de catalisador a cada 100 gramas de resina. Porém, depende da marca de resina que você adquirir. Pode ter variações. Da mesma forma como a borracha foi pesada, recomendo que a pesagem da resina seja feita aos poucos também, para evitar desperdícios. Neste caso, deste molde, como não é a primeira vez que eu faço este molde deste peixe em específico, eu já sabia a quantidade correta de resina colocar. Homogeneizando a resina com o catalisador, a secagem, a cura desta resina, em geral, ela costuma ser mais rápida, bem mais rápida do que a cura da borracha de silicone. Enquanto a borracha de silicone precisa de 24 horas, a resina costuma precisar de algumas horas no mínimo. Despeja-se essa resina no molde novamente, devagar, para evitar bolhas. Durante o processo de cura da resina,
ela esquenta muito. Então, o cuidado deve ser máximo para não tocar na peça, porque ela esquenta a um nível de poder provocar queimaduras. Após a colocação da resina, repete-se o mesmo processo que foi feito com a borracha, dando batidinhas ao redor para as bolhas que estiverem no fundo subir, que isso pode alterar a morfologia da peça. Após o processo de cura indicado pelo fabricante, ou você perceber que aquela peça está totalmente fria, ela deve estar fria, é feita a desmoldagem dessa peça. Novamente com cuidado, para não estragar o molde neste caso. Após a retirada da peça, percebemos que a peça apresenta rebarbas na parte inferior, como vocês podem ver. E é nesse momento que nós fazemos então a lixagem da peça para retirar essas rebarbas. Essa é uma peça pronta, seca, completamente curada e já fria, que é muito importante. Representa que ela está completamente curada. No processo de lixa, muito importante também os EPIs para evitar que o pó da resina entre nos olhos ou nas suas vias respiratórias. Utilizando a microretífica, nós vamos retirar as rebarbas desta peça. Tem duas funções a retirada dessas rebarbas. Função estética e de acabamento e função de segurança, porque ela acaba sendo um pouco cortante. Então, como o foco da produção de réplicas, neste caso, é levar para a sala de aula, alunos poderão manusear essas peças sem problemas e sem um acabamento necessário, acabamento devido, podem ocorrer acidentes, cortes. Então, nós fazemos a eliminação dessas rebarbas que ficaram do processo de cura da resina. Por esses dois motivos: finalização, acabamento, estética e a segurança para não ser cortada. Depois disso, a peça é lavada com detergente neutro, em água mesmo, para retirar esse pó da resina, que pode atrapalhar na aderência da tinta durante o processo de pintura. Já no processo de pintura, é o processo bruto mais demorado da produção de réplica. É um processo mais artístico, pode depender também das habilidades artísticas da pessoa que estiver fazendo a réplica. Indico deixar o fóssil perto, mas distante das tintas para não danificar o fóssil, ou então com uma foto do fóssil do lado para conseguir replicar. Durante esse processo de pintura, deve ser tomado muito cuidado e manter bastante atenção em cima dos detalhes do fóssil, já que o objetivo é ser uma réplica e se assemelhar o máximo possível do fóssil original. Obviamente, não será uma réplica fiel. É praticamente impossível replicar fielmente em todos os detalhes, já que a peça é feita à mão por pessoas. Durante esse processo, foram utilizados pincéis e esponjas, a esponja com a função de retirar as marcas dos pincéis, mas podem ser utilizados também outros materiais, fica a critério da pessoa que está produzindo, que está participando deste processo. Também podem ser utilizadas outras técnicas de pintura. Para a pintura em resina,
é indicado a utilização de tinta acrílica ou tinta acrílica PVA. São tintas que pigmentam muito bem e aderem muito bem à resina. Podem ser utilizadas outras tintas? Sim. Porém, não garanto que elas vão aderir muito bem à resina. Podem ser utilizados também outros materiais para produzir a réplica, como gesso, apesar de ser mais frágil. Neste momento, foi feita a camada de fundo, na verdade, a replicagem da rocha, não propriamente do peixe. Procura-se replicar todo a estrutura, não só do peixe, não só do fóssil, mas também da rocha. Neste momento, comecei a pintura do fóssil em si, replicando o fóssil em si. Este é o processo da pintura mais demorado. Tem que se estar atento aos detalhes mínimos da peça. Também pode-se fazer a utilização de lupa, se preferir, para poder conseguir replicar os detalhes com maior eficácia. Este é um processo muito longo, em que eu não gravei todo o processo, porque levariam horas de vídeo. Então, apenas uma parte foi gravada, e eu vou mostrar o final para vocês daqui a pouco, dessa peça finalizada. Finalizada e envernizada. Após o processo de pintura, a peça deve ser envernizada. Isso vai proteger a peça, evitando que ela se desgaste, tanto quanto por conta do manuseio, ou por conta da tinta mesmo. Se não houver o envernizamento dessa peça, a tinta pode descascar. Este que é o resultado final da peça. Nós temos na parte de cima o fóssil original e na parte de baixo a réplica. Como eu disse, ela não é 100% fiel, mas a gente tenta aproximar o máximo da peça original. Neste caso aqui, a original está embaixo e a réplica em cima. É a mesma peça, só que em ângulos diferentes e em fundos diferentes. Um agradecimento especial a quem ficou até o final desse vídeo, desse passo a passo. Espero que tenha sido esclarecedor, didático, visual, principalmente também o processo. Quaisquer dúvidas podem ser deixadas nos comentários, no caso do vídeo no YouTube, ou enviadas por e-mail ou pelo Instagram do projeto. Um abraço e até mais.